Eu preciso que você entenda que a suplementação com creatina, ela é muito conhecida por proporcionar ganhos na força e na massa muscular. Como é que isso acontece? Por que a suplementação com creatina promove ganhos na força muscular? Porque quando você suplementa, a quantidade de creatina intramuscular, ou seja, a quantidade de creatina armazenada nos teus músculos, aumenta significativamente. E com isso, com esse aumento significativo nas concentrações de creatina intramuscular, você consegue treinar com mais carga, você consegue produzir mais força. Então você consegue treinar com mais carga, você consegue fazer mais repetições para a mesma carga, você demora mais a fadigar, ou seja, no final das contas, você termina treinando com mais carga, você produz mais força, você consegue treinar com maiores volumes. E aí vem a questão do ganho da massa muscular. Ora, treinando com maiores volumes, tanto maior volume de carga, quanto maior volume de treinamento mesmo, né? Treinando com maiores volumes, você consegue ganhar mais massa muscular. Então, os ganhos na massa muscular proporcionados pela suplementação com creatina são ganhos indiretos. É porque a suplementação com creatina te permite treinar com maiores volumes, com maior volume de carga, fazer mais repetições para a mesma carga, demorar mais a fadigar. Isso é um ponto importante para você ganhar massa muscular. Mas também tem os ganhos diretos da creatina na massa muscular. Por exemplo, a creatina influencia a atividade das células satélites, que são estruturas celulares que estão presentes lá na tua célula muscular, que são importantíssimas para o processo de regeneração muscular. Então a creatina, ela é extremamente importante para os ganhos de força e massa muscular, e a literatura científica ela já mostra isso consistentemente. A creatina é um suplemento eficaz nos ganhos da força muscular e da massa muscular. Bem, agora vamos começar a relacionar com idosos. Um grupo populacional que precisa, e eu diria até precisa urgentemente ganhar força e massa muscular, são os idosos. Por quê? Porque os idosos, eles perdem, e perdem de uma maneira significativa e clinicamente relevante, força e massa muscular. Perdem devido a uma série de fatores, como por exemplo, o processo natural do envelhecimento, mas também tem outros fatores, inclusive fatores comportamentais, né? Devido a um nível muito alto de comportamento sedentário, baixo envolvimento ou não envolvimento com nenhuma forma de exercício físico, principalmente exercícios de força, baixa ingestão de proteínas, problemas hormonais, enfim. Quando você junta tudo isso, os idosos perdem bastante força e massa muscular. E o problema da perda de força e massa muscular é que, a depender do grau, da magnitude dessa perda, isso pode levar um idoso a desenvolver um quadro clínico denominado de sarcopenia, em que você não tem só a perda de massa muscular, mas também a perda de força e desempenho funcional, a depender do grau da sarcopenia. E a sarcopenia ela não é simplesmente a perda de força e massa muscular devido ao envelhecimento, porque a sarcopenia ela é muito associada com desfechos negativos, como por exemplo, maior número de quedas, ou seja, idosos sarcopênicos caem mais do que idosos que não têm sarcopenia. Maior número de hospitalizações e maior tempo de internamento, caso esse idoso seja internado. Maior chance de mortalidade, ou seja, idosos sarcopênicos, em geral, morrem mais precocemente do que idosos não sarcopênicos. Fraturas, dentre outros desfechos negativos, perda de capacidade funcional, você tem um declínio funcional significativo, né? E por causa disso o idoso começa a ter muita dificuldade para realizar atividades da vida diária, como se levantar de uma cadeira, se levantar do sofá da sala, se levantar da bacia do banheiro, se levantar da cama, erguer sacolas de compras, deslocar essas sacolas de compras por uma certa distância, subir escadas, atravessar uma rua, ou seja, são atividades normais da vida diária, mas o idoso com sarcopenia, se ele desenvolver o grau 3 de sarcopenia, ele tem dificuldade de realizar essas atividades da vida diária. Então, se você usa intervenções para prevenir o aparecimento da sarcopenia, ou seja, intervenções que promovam ganhos na massa muscular e na força, essas intervenções são extremamente importantes. Por quê? Porque você previne a sarcopenia nos idosos e caso ele já tenha sarcopenia, você consegue restabelecer uma parte dessa força e dessa massa muscular, ou pelo menos desacelerar o processo de progressão da sarcopenia. E nesse ponto aí de intervenções, nós temos duas intervenções que são casadas, elas devem andar juntas. Uma intervenção é relacionada ao exercício físico
E a outra intervenção é uma intervenção nutricional. A intervenção relacionada ao exercício é o exercício de força, a musculação. Idosos precisam treinar força, idosos precisam treinar treinamento resistido, fazer musculação. Idosos precisam fazer agachamento, fazer levantamento terra, fazer leg press, fazer supino, puxada, remada, enfim, idoso tem que fazer musculação. É importante isso. Se ele deseja mais independência, se ele deseja mais qualidade de vida, até mais expectativa de vida, ele tem que fazer musculação. É claro que ele pode se envolver com outras atividades de sua preferência, tipo caminhada, hidroginástica, pilates, enfim, mas faça uma forcinha para fazer musculação, porque isso é importante para a vida dos idosos. E a outra intervenção é uma intervenção nutricional que diz respeito à suplementação com creatina. Como nós temos muita evidência científica e muito boa mostrando que a suplementação com creatina promove ganhos significativos na massa muscular e na força, e os idosos são a população que tem uma perda importante de massa muscular e força, por que não juntar musculação com suplementação de creatina para restabelecer essa massa muscular e força perdida devido ao processo de envelhecimento e outros fatores comportamentais? E sobre essa questão da suplementação com creatina, as pessoas sempre perguntam o seguinte: eu tomo creatina antes do treino ou depois do treino? Tem alguma diferença ou tanto faz? Bem, que ela promove ganho na força, na massa muscular, inclusive nos idosos, nós já temos muita evidência. Eu vou mostrar para vocês mais uma dessas evidências que foi publicada. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores canadenses no ano de 2015. Foi publicado na Applied Physiology and Metabolism, que é uma revista específica na área de fisiologia e metabolismo aplicado. E aí, o que esses pesquisadores canadenses, dentre eles o Darren Kandel, que é um grande pesquisador na área de treinamento resistido e suplementação com creatina, que foi o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 39 idosos e dividiram esses idosos em 3 grupos. Um grupo tomava creatina antes do treino, o outro grupo tomava creatina depois do treino e o outro grupo tomava placebo, uma bebida ali que não tem efeito nenhum. Geralmente eles usam maltodestrina, né, que é uma suplementação de carboidrato aí. Só que veja como é que eles fizeram. Para os idosos não saberem o que estavam tomando, eles fizeram o seguinte: os idosos que tomavam creatina antes do treino, após os treinos eles tomavam placebo. Então eles tomavam creatina antes do treino e após o treino tomavam placebo. O outro grupo tomava creatina depois do treino, mas antes do treino eles tomavam placebo. E o grupo placebo tomava o quê? Placebo, só que antes do treino e depois do treino. Ou seja, eles suplementavam antes e após os treinos, só que um grupo suplementava creatina antes do treino, o outro grupo suplementava creatina depois do treino, tá? E o outro grupo era placebo antes e depois dos treinos. E aí eles foram submetidos a 8 meses de musculação, que é um tempo até... é um tempo curto, mas ele é relativamente prolongado. Quando a gente pega muitos estudos na área de treinamento, na área de suplementação, que usam muitas vezes 8 semanas, 2 meses, 3 meses, no máximo 6 meses. Esse estudo durou 8 meses. Então foram 8 meses de intervenção. Eles treinavam musculação 3 vezes por semana e a suplementação com creatina era feita só durante os dias de treino. Ou seja, como eles treinaram 3 vezes por semana, como eles treinavam 3 vezes por semana, eles só suplementavam a creatina 3 vezes por semana. E aí eles treinavam 3 séries de 10 repetições, no caso eram 10 repetições máximas, tá? 3 séries de 10 RM, com 1 a 2 minutos de intervalo entre as séries. E aí, quais foram os resultados? Bem, esses pesquisadores observaram que os idosos que suplementaram creatina, independentemente de suplementar a creatina antes do treino ou depois do treino, tiveram um ganho significativamente maior na massa magra, o que inclui também massa muscular. Os idosos que suplementaram creatina ganharam muito mais massa magra, o que inclui também massa muscular, muito mais do que os idosos que tomaram placebo. Quanto à força no leg press, inclusive esse resultado já era esperado, tá? Quanto à força do leg press, eles verificaram que o grupo creatina aumentou de forma significativa a força do leg press, ou seja, a força dos membros inferiores. No entanto, quando nós falamos na força do supino, ou seja, força dos membros superiores, não houve diferença entre os grupos, ou seja, os ganhos de força muscular no supino foram semelhantes para quem tomou creatina antes, depois dos treinos e para quem... E aí vamos para a pergunta principal, né? É melhor tomar creatina antes ou depois do treino? Falando em idoso, é melhor o idoso tomar creatina antes ou depois dos treinos? Os pesquisadores verificaram que não houve diferença. Os ganhos na massa magra, no caso aqui massa muscular, e na força muscular dos membros inferiores foram significativos e semelhantes
independente se você tomou a creatina, independente dos idosos tomarem a creatina antes dos treinos ou depois dos treinos. Então, vamos lá, vamos para os comentários. Bem, nós temos evidências robustas mostrando que a suplementação com creatina funciona. Funciona para quê? Ela funciona para ganhos na força e na massa muscular. Só que, claro, os idosos precisam também se envolver com treinamento resistido, com musculação. Então tem que aliar a suplementação com creatina junto com musculação. Aí o idoso vai ganhar muito mais força e massa muscular do que aquele idoso que só treina musculação. E esse ponto é muito importante porque você previne o aparecimento da sarcopenia nos idosos, juntamente com todos os desfechos negativos relacionados à sarcopenia. Portanto, na minha humilde opinião, idosos precisam fazer musculação, se envolver em musculação e tomar creatina. Fazer musculação é importante para o idoso. Isso não faz mal, né? Esse tipo de atividade de força, de jeito nenhum. O idoso ele pode se envolver com outra atividade de sua preferência, como caminhada, hidroginástica, pilates, ciclismo, enfim, qualquer outra atividade. Mas se envolva com musculação caso você deseje ter maior qualidade de vida, maior independência, inclusive maior expectativa de vida. Se você quer aumentar a magnitude desses ganhos, se você é idoso e quer aumentar a magnitude desses ganhos, suplemente creatina. Essa creatina ela pode ser suplementada todos os dias, independente de você treinar ou não, ou apenas nos dias de treinamento. Isso vai proporcionar ganhos significativos na força e na massa muscular dos idosos. E isso não é só uma questão estética, não é só uma questão de deixar o vovozinho fitness. Eu não estou nem pensando nisso. Eu estou pensando em dar independência para os idosos, melhor qualidade de vida para os idosos, maior saúde, porque idosos com mais massa muscular conseguem captar mais glicose do sangue para dentro do músculo. Isso é um ponto importante para a prevenção da diabetes também, da diabetes do tipo 2. Então estou pensando em dar mais independência ao idoso, mais qualidade de vida, mais expectativa de vida e melhor saúde. Na minha humilde opinião, mais uma vez, idoso tem que fazer musculação e suplementar creatina. Eu gostaria, literalmente, realmente, de ver a maioria dos idosos se envolvendo em treinos de força associado com algum tipo de suplementação eficaz, que funcione. E a creatina é uma dessas suplementações, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.